eu sou Juca Kfouri. Está começando mais uma tabelinha, a tabelinha do Tetra campeão, a tabelinha do Fluminense Futebol Clube. Junto comigo, como sempre, Victor Ernesto Birner, que imagine você, neste fim de semana, quem foi procurar no blog dele o comentário sobre Grêmio 2, São Paulo 1, encontrou lá o comentário de um leitor. Não tinha o comentário de Victor Ernesto Birner. Para minha frustração, eu gostaria de saber ao vivo e em cores, no ar, depois dos seus cumprimentos, a razão para a tamanha novidade em seu blog. Boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite, amigo e amiga internauta. Não tinha porque eu cobri o jogo do Fluminense contra o Palmeiras. Eu também fiz os dois. Mas eu nunca faço dois jogos ao mesmo tempo. É? Eu até acho que é impossível você escrever um jogo e entender uma partida vendo duas ao mesmo tempo. Então, foi Fica vazia a crítica. Por exemplo, quarta-feira, por exemplo, eu também não fiz comentário do jogo de São Paulo e Universidade do Chile. Por quê? Porque eu fui ao jogo e me dei folga. Ah, sim, mas aí você estava de folga. Como, por exemplo, eu não fiz comentário, por exemplo, da semifinal do São Paulo e Curitiba, porque no mesmo dia tinha jogo do Corinthians da Libertadores, era mais importante. Eu fiz o jogo do Corinthians. Muito bem. É isso que eu queria ouvir de você. Não, tudo bem. Que maravilha. Se você quiser uma explicação, ela é simples. Mas eu fiquei frustrado. Queria uma... Eu vou te falar. Eu ainda me preocupei em ver todas as coisas. Eu olhei os melhores lances do jogo do São Paulo, mas é um dos jogos dos quais eu menos sei o que aconteceu nessa rodada. Depois eu te explico um pouco. O primeiro tempo de São Paulo foi brilhante. O segundo tempo eu não entendi. Verdade que eu também, no segundo tempo, prestei muito mais atenção no jogo do Presidente Prudente. Era um jogo que tinha o Palmeiras desesperado, lutando pelo rebaixamento. Sendo campeão. Vitor Birner, vamos lá, fazer um pequeno quiz com você. É quiz que chama? Quiz. Quiz. Pronuncio U. Eu acho que sim. Quiz. Pelo menos quando eu vejo os apresentadores apresentarem. Vou fazer um pequeno quiz o programa. com você. Sabe quantos jogos o Fluminense disputou contra os times paulistas? Eu sei que não perdeu nenhum, então deve ter... 12 jogos, claro. São 6 paulistas. Sabe quantos ele ganhou? Não é que ele não perdeu nenhum. Mas sabe quantos ele ganhou, Vitor? Pensando qual que ele não ganhou. Ele ganhou 9. Ele não ganhou? Ele empatou uma vez com o Corinthians, ele empatou uma vez com o Santos e ele empatou uma vez com o São Paulo, né? Empatou com o São Paulo no Morumbi, isso, jogo de volta. Ganhou as 2 vezes do Palmeiras, ganhou as 2 vezes da Portuguesa, ganhou as 2 vezes da Ponte Preta, ganhou uma vez do São Paulo, ganhou uma vez do Corinthians, ganhou as 2 do Palmeiras. Ganhou uma do Santos. Nos clássicos estaduais, também, ele está invicto. E ganhou 4 dos 5. Não, ele já disputou, falta um. São 6. São 6. De 5, ele ganhou 4, empatou 1. Falta jogar 1 com o Vasco, de quem ele já ganhou. Apenas 3 times não perderam, aliás, ainda 4 times não perderam para ele. Curiosamente, o Grêmio e o Galo, cada um ganhou 1 e empatou outra, mas tudo bem, você dirá, bom, isso explica talvez que eles estejam, porque estão segundo e terceiro lugares. Mas sabe quem não perdeu para o Fluminense? O rebaixado Figueirense, empatou os 2 jogos 2-2. E o Cruzeiro ainda não perdeu, mas é o próximo adversário, né, no Engenhão no fim de semana. É fantástica a campanha do Fluminense. A campanha... Né? Eu vejo muita gente falando sobre arbitragem. Sim. Eu acho que as pessoas precisam entender algumas coisas. O Fluminense, a gente já falava desde o início que tinha o melhor elenco do campeonato. O Fluminense tem um treinador experiente, tem jogadores que, na hora que a equipe ameaça entrar numa crise, são também experientes, que sabem lidar com a situação. O Fluminense tem uma defesa muito bem montada. O Fluminense tem boas opções de banco de reservas. Pois é, mas eu quero explorar isso um pouco mais. E 3 jogadores que tem que estar na seleção do campeonato jogam com enorme destaque, 3 no mínimo. Diego Cavalieri, Fred e Jean. O Wellington nem. O Wellington nem? Na seleção do campeonato. Do campeonato. Eu poria o Jean também, sem nenhuma dúvida. Eu tenho sérias dúvidas. Eu acho que ele fez o campeonato brilhante. Já não começou como titular, acho que ele fez o campeonato brilhante. Eu acho que fez o segundo turno muito bom. Pois é. Agora, eu gostaria de discutir um pouco mais a defesa do Fluminense. Eu sei, a menos vazada do campeonato. Individualmente, você está falando? Não, o resultado dela. Porque o Diego Cavalieri é, para muita gente, o melhor jogador do campeonato. Por quê? Porque a defesa deixou. Mas por que ele fez tanto milagre? Que a defesa... Outro dia eu ouvi o Tite falando sobre o jogo Corinthians e Curitiba,
ele dizia, não, eu gostei muito do comportamento defensivo, porque o que eu quero da minha defesa é isso, eu não quero ver o Cássio fazendo milagre, eu não quero ver o Cássio sendo o melhor jogador em campo, eu quero que o Cássio pegue as bolas que ele tem obrigação de pegar da disputa normal do jogo. E isso acontece muito, há muito tempo com o Corinthians. Claro, se dirá, tirante o Diego Souza contra o Vasco e tal. Mas uma vez, né? O Diego Cavalieri não, Vitor. O Diego, ainda ontem, depois que o Palmeiras conseguiu o milagre do 2-2, ele fez uma defesa no chute do Maurício Ramos, a queima-roupa. Sensacional. Impressionante. Sensacional. Olha, Juca, eu acho que se você pegar individualmente, jogador por jogador, inclusive os volantes do Fluminense, não é uma grande equipe. Eu não coloco... Eu vou dar um exemplo do São Paulo, por exemplo. Eu não troco nenhum dos volantes do São Paulo pelo Jean. E eu acho que é um bom marcador, sabe fazer o teste. pensou assim, tanto que mandou ele de graça pro Fluminense. No São Paulo hoje ele seria lateral direito, ele não jogaria no meio campo, ele não tem futebol para jogar no meio campo, para jogar no lugar do Wellington, que é o cara que faz esse papel lá. Ele é muito mais jogador que ele. Como o Paulinho, por exemplo, do Corinthians, é muito mais jogador do que o Jean. Eu acho que é justamente o bom posicionamento que começa com a marcação na frente, na linha de 3, com um Fred participativo, que se não vai se matar de marcar na saída de bola, vai cobrir, mas quando vem marcar o escanteio, faz a primeira trave ontem, foi fundamental na parte defensiva também. Eu acho que Aliás, quase faz um gol contra, né? Era uma bola difícil de ser tirada, ele fez o que podia naquele lance. Quase fez. Então, os dois grandes momentos do Palmeiras no primeiro tempo, duas cabeçadas, uma do Fred e outra do Marcos. Agora, eu acho que isso tem muito a ver com posicionamento, como é o caso do Corinthians também. O Leandro Castan, eu conheço o Leandro Castan faz muito tempo, o Leandro Castan fez uma Libertadores sensacional. Sim. Leandro Castan mereceu, por exemplo, tudo que ele conseguiu. Agora, eu lembro do Leandro Castan jogando no Atlético Mineiro, eu lembro ele no Barueri na reserva, eu lembro ele na lateral esquerda. Agora, quando o ataque marca, os meias marcam, o volante marca, a bola só chega quebrada atrás... Mas tá jogando bem na Roma também, facilita, tá jogando bem na Roma. Apesar que a Roma não faz um grande campeonato italiano, aí já é uma outra questão. Bom, o ouro de zaga é Leandro Castan e Marquinhos. Pode? Então, não pode, por isso que não faz um grande campeonato. Aliás, o campeonato italiano, o nível caiu demais, né? Agora, por que eu acho que o Diego Cavalieri sofreu mais, para a gente fazer a comparação, estou pegando o Corinthians porque tem a melhor defesa do Brasileiro do ano passado, a melhor defesa da Libertadores, a melhor defesa do Campeonato Paulista, assim por diante. Porque os ataques dos times brasileiros são superiores aos ataques, por exemplo, da Libertadores. Se você for lembrar no passado, essa grande defesa do Corinthians, que lembra um pouco o Fluminense, o Júlio César, em alguns jogos decisivos, fez várias defesas importantes. Não como o Diego Cavalieri. Então, em 38 jogos, contra ataques fortes, contra times... contra o próprio Fluminense, que tem tendência a qualquer equipe a oscilar e tal, a bola chega mais vezes ao gol. E nessa hora o Diego Cavalieri faz sentido. Foi sensacional. Uma outra coisa que me chama muito Só que atenção... ele cometeu alguns erros no começo do campeonato, que as pessoas esquecem. Não me lembro. Não lembro qual jogo que foi uma bola por cima, que ele cometeu uma bobeira. O que é normal também, porque goleiro... eu me lembro sim. Aliás, falava-se nele já àquela altura já para a seleção brasileira, e aí já teve gente dizendo, tá vendo? Ficam falando de seleção. Longe, uma bola... Bom, todo goleiro erra. Todo. Outra coisa que me chama a atenção é você olhar para a campanha do Flu e imaginá-la com o Maracanã aberto. Porque o Fluminense foi um campeonato sem teto, né? Esse do Fluminense. O Fluminense jogou 20 vezes no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, na cidade do Rio, jogou 17 vezes, 15 no campo do Botafogo, 2 vezes no campo do Vasco e 3 vezes em Volta Redonda, né? E depois, o que talvez tenha feito com que o Fluminense conseguisse fazer a campanha que fez fora do Rio, do jeito que fez. Porque para ele tanto fazia. É uma campanha quase... São 11 vitórias, 5 empates e 1 derrota em casa. 11 vitórias, 5 empates e 2 derrotas fora de casa. Fantástico, né? Fantástico, fantástico. E se você considerar que uma das derrotas do Fluminense, quer dizer, a derrota em casa, em Volta Redonda, né? Que não é a casa. E foi para o Atlético Goianiense, né? Foi para o rebaixado, que é aquele negócio que você põe na conta, né, dos fenômenos do futebol, para honrar a famosa frase, o futebol é uma caixinha de surpresa. Lembrando para você, porque eu na tabelinha acertei o resultado. Não me lembro, deveria lembrar. Você acertou também contra o Santos? Agora não? Acho que não. Acho que não. Bom, o fato é que, por essas ironias, e essa é uma boa ironia do destino, né? O tal Fluminense
muito ajudado pela arbitragem, foi campeão, a 40 graus no Presidente Prudente, numa partida em que ele podia ter liquidado o jogo no começo do segundo tempo, teve um gol mal anulado do Sobis. Lance duvidoso. Para mim, um gol mal anulado, impedimento inexistente. Lance duvidoso. E ainda teve um pênalti no Marco Júnior quando estava 2-2, que também o juiz não deu. Que no futebol de verdade não é pênalti, mas no Brasil todo mundo marca e tem que marcar. Ao passo que o Galo, que tanto reclamou, foi beneficiado por um gol mal anulado do Vasco e teve um pênalti que não foi, que o Ronaldinho converteu, no 1-0 para o Galo. Então vejam que as coisas não são... Se falar da campanha fora de casa, o Fluminense tem 11 vitórias fora. Sabe quantas vitórias tem os times que ganharam mais vezes fora, tirando de Fluminense? Não. 6. O Fluminense 6. quase o dobro. O Fluminense tem 11 vitórias, o Grêmio e o Botafogo ganharam 6 vezes. Para a gente pegar aqui os times mais bem classificados, o Atlético Mineiro e o São Paulo ganharam 5 vezes fora de casa. Quer dizer, o Fluminense ganhou fora de casa a mesma quantidade de jogos que Grêmio e Atlético Mineiro juntos ganharam quando foram visitantes. Isso explica tudo, né? Ou boa parte de tudo. Muito bem. Vamos então dar a nossa chuteira de ouro, vamos também premiar o nosso perna de pau. A bola de ouro, ou a chuteira de ouro, a taça de ouro, é tudo pro Fluminense, claro. Pro Abelão, pro Cavalieri, pro Wellington Nem, pro Jean, pro Gum, pro Carlinhos, não é? Simbolizado no artilheiro do campeonato, 19 gols. O Fred, que ontem fez os 3 gols. Claro, o segundo, o Maurício Ramos ajudou. Mas, na verdade, os 3 gols tiveram o pé do artilheiro Fred para ganhar a nossa chuteira de ouro. E o perna de pau, você vai ver agora por que foi perna de pau. O perna de pau deu uma entrevista reveladora aqui para a Folha de São Paulo e para a TV UOL, para o repórter Fernando Rodrigues. Estou falando de José Maria Marim, cuja memória parece não anda lá essas coisas. Veja lá. Começaram dizendo que eu, José Maria Marim, tinha me apoderado de uma medalha, para me desestabilizar, antes de eu tomar posse. Depois de eu tomar posse. Uma medalha. Quando fui apontado como sucessor do Ricardo. E agora, mas eu provei, à frente da Confederação Brasileira de Futebol, eu provei quem era José Maria Marim. Não conseguiram. Agora vem essa infâmia, grande infâmia, grande intriga. E todos que me conhecem, todos que tiveram a oportunidade de me conhecer pessoalmente, sabem que isso não passa de uma intriga, de uma infâmia. Por quê? Porque não encontraram nada, absolutamente nada, para me criticar como dirigente de futebol. Então, infelizmente, temos que enfrentar esse dissabor. Você acha que precisa, como defendem alguns, que o calendário brasileiro seja adaptado ao europeu, que tenha as mesmas datas do calendário europeu? De forma nenhuma, Fernando. Você é um homem inteligente. Não se pode desejar fazer um calendário brasileiro moldado em calendário europeu. No nosso país, a extensão territorial é muito grande, é um continente. Cabe quase 83% da Europa dentro do nosso país. Não é um campeonato, vamos falar, adaptar o nosso campeonato ao campeonato espanhol, ao campeonato da França, ao campeonato da Itália. A grandeza territorial não permite isso. Quer dizer, nós queremos fazer um calendário baseado na Itália, na França e na Espanha. Quando o senhor foi deputado estadual, anos 70, fez discursos na Assembleia Legislativa e algumas pessoas entendem que alguns discursos que o senhor fez, muito ácidos, duros, acabaram levando à prisão e depois à morte do jornalista Vladimir Herzog, que era da TV Cultura. O que o senhor tem a dizer sobre esse episódio? Por intriga. Por intriga. Quê? Não, por intriga, porque muito ao contrário. Primeiro, eu fui o governador que extinguiu o DOPS, fui procurado por várias pessoas, o delegado DOPS
quando eu fui governador, era o delegado Tuma. Quantas pessoas foram me procurar e achavam que estavam sendo presos injustamente, mandava soltar. Nunca, quando fui governador, nunca tive um único problema com o presidente Lula, nunca, que era a época das greves, nunca tive, pelo contrário, tem uma intriga, uma mentira, não teve nada, absolutamente nada a ver com isso, nada, pura intriga, intriga. Não acho nada para me atingir no futebol, no campo do futebol, e vão procurar inventar coisas que nunca ocorreram. Muito bem. Vamos explicar alguns detalhes dessas declarações de José Maria Marim e vamos justificar o porquê perna de pau. E o perna de pau é estritamente por causa do futebol. Ninguém está querendo propor que o futebol brasileiro vire uma garagem para caber a Europa. Adaptação de calendários e tamanho de países ou de continentes, rigorosamente não tem uma coisa a ver com a outra. Nada. Nada. Né? Agora, se a comparação é por tamanhos, gostaríamos de lembrar o senhor José Maria Marim que a Rússia tem mais ou menos a mesma extensão do Brasil e faz parte da Europa. E se adaptou, acho que nesse último ano, exatamente ao calendário europeu. Exatamente. Quer dizer, então, não é nem verdade, então, portanto, né, que este seja o problema. Esse é um lado. O outro lado, que revela que o senhor José Maria Marim anda com problemas de memória. Você notou que ele diz da medalha, foi uma invenção nossa. É como se não existissem N imagens dele enfiando a medalha no bolso. Imagens que correram o mundo a ponto de eu ter ouvido de uma alta autoridade da FIFA que esta ficou muito preocupada ao ver essas imagens espalhadas pelo mundo, dizendo, puxa, mas esse é o novo presidente da CBF. Tem um detalhe fundamental, naquela altura, ninguém sabia, não havia nenhuma possibilidade que o Ricardo Teixeira fosse sair, não tinha essa certeza que ele é sucessor. Mas que não estava quente a história. Mas falava-se que ele seria, né, o cara que o substituiria por idade. Se você me perguntasse em 25 de janeiro se o Ricardo Teixeira ia sair da CBF, eu diria que não. Isto. Mas o que é patético é vê-lo... Inventaram uma coisa na medalha para me desestabilizar. E ele faz assim, uma medalha. Como se dissesse, imagina se eu ia fazer o que eu fiz. Né? Não tem outra explicação. E pior, porque aí não tem graça nenhuma, né? É o episódio com Vladimir Herzog, que ele chama de intriga. Fernando Rodrigues, muito bem, o lembra, foram discursos seus, discursos que estão publicados no Diário Oficial do Estado. Você publicou no seu blog, eu li. Eu publiquei hoje de novo no meu blog. A Má Memória de Marim tem de novo o link para os discursos. Quer dizer, como é que, em vez dele justificar, dizer que foi um outro momento, ou se desculpar, ou dizer que ele não tinha intenção, não podia imaginar que levasse aquele fim, que o Vlado acabasse preso e acabasse assassinado nos porões da ditadura, não. Ele diz que é uma intriga. Este homem dirige não apenas a CBF, este homem dirige o comitê organizador local da Copa do Mundo no Brasil. Ele justifica dizendo que não é recebido pela presidenta Dilma Rousseff porque ela não é boleira, diferentemente do Lula. A quem ele se refere, aliás, dizendo que se dava muito bem no episódio, durante o que aconteceu com Vladimir Herzog, o Lula nem existia na vida nacional em 75. O Lula vai passar a existir em 77, 78, 79. Bem, mas o Fernando Rodrigues pergunta a ele, em quem o senhor votou em 2010? Ele diz, nem me lembro. Sabe, já estou com 80 anos, a minha memória já não anda tão boa. Viu? Quer dizer, ele não lembra em quem ele votou em 2010. Mas ele lembra, imagine você, de episódios outros tão mais longínquos. Né? Só mesmo, infelizmente, dando uma chuteira, uma perna de pau para quem a gente nunca teve esperança, mas está saindo ainda pior a emenda do que o soneto. É um perna de pau. Acho que você é mais ou menos igual, viu, Juca? Não, eu diria que é mais simpático, mas no final das contas é exatamente a mesma coisa. Essa questão do calendário de futebol,
ele tem a ver com... Você sabe que ele foi objeto de um escracho ontem, né? Eu sei, 120 garotos, Eu que é o sei. pessoal que está fazendo o trabalho aí pela não deixar esquecer, né, pela memória Sim. né, dos crimes de tortura e tudo mais. Na Avenida Paulista. Foram à casa dele. Foram até a casa dele? Foram até a porta do edifício onde ele mora. O calendário de futebol, pelo menos para mim, tem a ver com a quantidade de times de qualidade ou de potencial que você tem dentro de um país. Então, se ele quiser fazer uma comparação com a Europa, falando que a Europa cabe dentro do Brasil... 83%. Então, seria o mesmo que dizer que, por exemplo, a Europa não pode ter... que o Manchester United, Barcelona, Real Madrid, aí a gente pega o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, Schalke 04, Juventus, vamos pegar um pouco mais da história, Milan, Ajax da Holanda. A Europa tem muitos times de ponta. O Brasil não tem tantos times de ponta. Justamente o campeonato por pontos corridos vai redefinir, eu acho que isso em 30, 40, 50 anos, quais são os grandes entre os grandes brasileiros, justamente porque essa grandeza foi definida nos estaduais. Então, quando tem que falar que não existe a possibilidade de adaptar o calendário europeu, existe a possibilidade, porque times que disputam o título de verdade aqui, a gente tem a cada ano 2 ou 3. Mas é que, na verdade, No máximo, Juca. isso aí faz parte de uma política, né, que foi engendrada pelo Ricardo Teixeira e que o Marinho está seguindo, que é a de manter os clubes brasileiros clandestinos e a seleção brasileira como uma grande... Mas eu vou mais além. Ele só diz isso porque ele não quer brigar com as federações que elegem o presidente da CBF. Isso é discurso de quem está preocupado apenas em manter os campeonatos estaduais para manter o poder político, não pelo bem do futebol. E também com a TV Globo, que não quer mudar o calendário. Que fique claro, eu não sou contra o campeonato estadual. Eu só acho que o adversário, como por exemplo está acontecendo essa Copa Paulista que está acontecendo, vai ter agora uma final com o Noroeste e Audax. Né? O Audax eliminou a Ferroviária em Araraquara. O adversário da Ferroviária é o Noroeste, é o América do São José do Rio Preto, sabe? O Taubaté é adversário do São José, né? Adversário do time de Jacareí, não do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras e do Santos. O adversário do Corinthians, não pode estar no mesmo os adversários banquete. desses times são o Fluminense, Vasco, Grêmio, não Inter, pode Cruzeiro. estar no mesmo banquete. Não sou contra o estadual. O campeonato estadual por ter um ano inteiro. Não, outra coisa, futebol vive de rivalidade. Não vive de um jogo de um time grande no interior a cada 2 anos. Muito bem. Então, a melhor coisa é que os Parabéns. times pequenos tenham rivalidade entre si e isso vai permitir que o campeonato continue existindo com a devida riqueza esportiva dele. Eu estou de pleno acordo com você. Defendo essa tese há muito tempo. Eu fiquei rotulado como o cara que quer acabar com os estaduais, embora eu nunca tenha dito isso. Eu tenha dito o seguinte: os grandes não têm mais que disputar os estaduais. Os grandes têm que disputar, no máximo, campeonatos regionais no começo da temporada como aperitivo. Um Rio-São Paulo, um Rio-Minas, Sul-Minas, Copa do Nordeste, é isso que tem que ser feito. E vou mais além. Eu até admito que os grandes joguem um estadual de preparação, mas aí pega, por exemplo, o campeão paulista desse time, jogos, então. só jogos no interior, um mês antes, sabe? Como acontece na Argentina com aqueles torneios preparatórios, para quando começar o campeonato de verdade, as pessoas estarem alucinadas, loucas para irem aos jogos, os estádios cheios, e a gente começar a tratar o futebol como deve ser. Vitor Birner, vamos ver se você concorda. Aparentemente, pelo menos nas contas que eu fiz, temos ainda meia dúzia de clubes litigantes neste Brasileirão, naquilo que realmente interessa, esquecendo a Copa Sul-Americana, que, na verdade, também hoje tem seu interesse. Mas nós temos 3 clubes, na verdade, 2 clubes brigando pelo segundo lugar. A essa altura, Grêmio e Galo. Concordo. E temos 4 times brigando para não ficar com as 2 vagas que restam no rebaixamento. Quais são esses 4? Palmeiras, Sport, Portuguesa e Bahia. O Palmeiras com chances minúsculas. Palmeiras com chances tão minúsculas que o Palmeiras pode até ganhar os 3 jogos que lhe restam e assim mesmo cair. O Português e o Bahia precisam de uma vitória para matematicamente rebaixarem o Palmeiras. O Bahia vai, vamos lá, ajuda a me lembrar. O Bahia tem... Bahia tem Ponte Preta em casa, Náutico em casa e Atlético Goianiense fora. Veja bem. Tem Ponte Preta em casa, Náutico em casa e Atlético Goianiense fora. Se ganhar um jogo... Tem 9 pontos a disputar para ganhar 3. Desses adversários. Contra o Palmeiras, tem que ver. Em relação ao esporte é outra coisa. Ontem o Bahia não ganhou do Cruzeiro porque teve medo. Porque fez um primeiro tempo para fazer 3-0 no Cruzeiro.
Aí não fez, o Cruzeiro no segundo tempo cresceu, o Martinucci jogou uma partidaça e acabou o Cruzeiro ganhando. Bom, essa é a realidade do Bahia. O Sport joga as 3 partidas que lhe restam no Recife. Verdade que é a última delas contra o grande rival, né? Contra o Náutico, que haverá de Nos ter aflitos. um prazer muito grande em eventualmente rebaixá-lo. Embora seja a pior coisa que possa acontecer para o Náutico é ficar como o único representante de Pernambuco. Mas isso é um cálculo que o Náutico não tem que fazer. Tem que entrar em campo e ganhar, né? Até porque o Náutico está lutando por Sul-Americana também. Mas o Sport recebe na ilha, na próxima rodada, o Botafogo e na outra o Fluminense campeão. Né? Quer dizer, também a possibilidade que o Sport tem de se dar bem nesses jogos e se livrar do Palmeiras é enorme. O Palmeiras tem 2 jogos dificílimos e um aparentemente fácil. O Palmeiras vai jogar contra o Flamengo em Volta Redonda no domingo e fecha o campeonato contra o Santos na Vila Belmiro. Né? Não acho que o Santos vai ter nenhum prazer mórbido em derrubar o Palmeiras, mas também não vai ajudar. E entre esses jogos tem uma partida contra o Atlético Goianiense em casa. Em que casa não se sabe. Ou já pode ser Pacaembu. Eu acho que já acabou. Acho que já pode ser acabou a Pacaembu. punição. Bom, O que nesse momento, sabe? Sei lá se é bom ou se é ruim. Né? Porque também ontem, 8 mil pessoas. É a mais baixo público de toda a história dos campeonatos brasileiros num jogo que decidiu o campeonato. Até então, era justificadamente o jogo entre São Paulo e Bragantino, que decidiu o campeonato de 91. 91. Mas porque foi no Marcelo Stefani, no campo O Bragantino brigou muito para jogar lá, colocaram os ingressos 5 vezes o valor. Eu sempre que eu comprei um e fui ao jogo. Deu 12 mil pessoas. Isso, 0-0. Bragantino dirigido por Carlos Alberto Parreira. Isso. Deu 12 mil pessoas, ontem 8 mil. Né? Nem isso a direção do Palmeiras foi capaz de fazer. Né? Numa região que está assim de palmeirense, montar um esquema tal de encher o estádio para empurrar o time do Palmeiras. Que fique claro, esses ingressos não deveriam estar na mão dos torcedores do Fluminense. Não, estou dizendo, tinha que Tem que ser encher de palmeirenses. o campo de palmeirense. Então o Palmeiras tem esses jogos. E a Lusa, essa é que tem a parte mais complicada pela frente, né, Vitor? A Portuguesa recebe o Grêmio na Recebe próxima o Grêmio, rodada. O Grêmio favoritíssimo, lutando pelo segundo lugar. Né? Depois da brilhante partida que fez ontem no segundo tempo no Olímpico, com mais de 40 mil pessoas. Aí tem um jogo que é, em tese, o mais simples, contra a Ponte Preta, em casa, no Canindé. Mas esse é o último. Penúltimo, não é? Não, é o último. Será que eu estou me confundindo? Acho que Peraí. sim. Peraí. Vai jogar contra o Inter na penúltima rodada em Porto Alegre. Você tem razão, você está certo. Isso. Olha a Portuguesa. A Portuguesa tem o Grêmio no Canindé. certo. 3 pontos para o Grêmio. Tem o Inter no Beira-Rio. Por pior que o Inter esteja e está, é difícil estar pior, aliás, é claro que deve dar Inter. E depois recebe a Ponte Preta. Aliás, não teve. E a Portuguesa adora sempre fazer. Qualquer coisa que não era para fazer, não deveria fazer, a Portuguesa faz. Enfim, eu vejo muito complicada a situação da Portuguesa em relação ao esporte. Porque em relação ao Palmeiras, eu acho difícil o Palmeiras ver esses 3 jogos, até pode conseguir, mas a Portuguesa tem possibilidade de arrancar uma vitória, pelo menos, nesses 3 jogos. Eu acho que o jogo contra o Grêmio, por exemplo, é um jogo que o Grêmio também precisa ganhar. Sim, mas o Grêmio... Lógico que o Grêmio tem mais time, né? Vai ter mais time, mais torcida, mais tudo no Canindé, eu sei. Né? Sei lá, e mesmo o jogo contra o Inter também é um jogo que a Portuguesa pode arrancar pontos agora. A Portuguesa precisa reencontrar esse futebol que jogou no meio do segundo turno. Tá difícil. Que era de um time que, em tese, permanece na primeira divisão. Vamos ver a nossa... Faltou uma coisa, você falou que tinha mais alguma briga, qual que era? Não, só Não. você acha que São Paulo e Botafogo está resolvido? Eu acho que o São Paulo é o 4º colocado e tenho dúvida entre quem é o segundo. Se é Grêmio ou Galo, hoje se eu tiver que apostar... Acho que o Botafogo não ultrapassa o São Paulo de jeito nenhum. Não acho, não vejo. 5 pontos atrás, 9 em disputa. Não, imagina, São Paulo tem o Náutico agora, nesse fim de semana. Deve estrear Ganso. Aliás, deve estrear Ganso, eu quero falar só um segundo. Ganso vai jogar no lugar de quem? Não sei, Vitor. Então, porque tem que mexer em toda a estrutura de jogo para estrear o jogador. É que a torcida muitas vezes é chata, né? Quer ver o jogador, quer ver o meia. Talvez não estreie no começo. Só falta o pessoal colocar pressão no meio franco para colocar um jogador. No momento que o time precisa ganhar um jogo para classificar para a Libertadores, está jogando direitinho. Vai entrar quando já estiver ganhando. Aí é outra coisa. Né? Aí eu concordo contigo. Ontem me decepcionou que o São Paulo fez um primeiro tempo muito inteligente. Pôde matar o jogo, o Luiz Fabiano perdeu a chance.
E depois foi amassado pelo O pessoal está Grêmio no reclamando do gol segundo anulado, tempo. eu não consegui achar, eu procurei na internet, eu não Quê? vi. Um gol anulado do São Paulo, eu não vi. Eu procurei na internet, tentei ver, Eu também. não tem na repetição dos Eu lances. também não sei do que se trata. Também não estava vendo, estava com o olho no... E o pênalti você achou que foi? Hã? O pênalti foi. Nossa Senhora, se o pênalti foi. Aí não dá. Aí É o cara pênalti vem de brasileiro. ombro. Não, Vitor. É não. ombro com ombro. O Oswaldo. Não, veja o lance. O Oswaldo vai fazer o gol. O cara dá uma ombrada no meio das costas. É ombro com ombro. Ombro nas costas é pênalti. Não, ombro nas costas é pênalti. Não, Eu, tá vi, louco. eu vi a jogada uma Não, vez. não dá nem dúvida. Não dá nem. Uma lambança do Pará com o zagueiro, lá com o menino que fez o pênalti. Depois do que eu vi nos pênaltis nos jogos do Flamengo, do aí, Vasco e tal. O caso do pênalti do Grêmio é absolutamente indiscutível. Duvido até que gremista esteja discutindo. Vamos ver a bola de cristal. Mais uma vez, Vitor Birner foi no óbvio e eu aqui... O rei da obviedade querendo inverter o jogo. As pessoas veem o programa toda semana, o apelido é seu. O rei da obviedade. Rei da obviedade. Quantos pontos você fez, mais uma vez, rei da obviedade? Vamos lá. Mostra aí o gráfico, ó. 54 36 a 36, de novo, rei da obviedade. Não é possível. 6-4 Tanta obviedade para ficar atrás de novo, o segundo ano seguido. 6-4 para você, veja você. Quantas apostas? 11 apostas. 6-4 para você. Na Copa Sul-Americana, ambos acertamos o São Paulo. Que bela partida fez o São Paulo, aliás, nessa quarta-feira. Minha presença no estádio ajuda. Sim. Ambos não. Eu acertei o Botafogo contra a Portuguesa, você deu Olha lá, empate. ele aposta Eu fui no óbvio. Botafogo contra a Portuguesa em casa, eu aposto empate, e ele disse que eu sou óbvio. E mesmo assim eu ganho, o rei da obviedade. Como que ia ser tão óbvio perder? Atlético Goianiense Não consigo e Santos, entender isso. os dois votamos no Santos, deu Atlético. Corinthians e Curitiba, eu dei empate e ele deu Corinthians. Foi no óbvio, acertou. Vasco e Galo, ambos Curitiba está demos- jogando bem, você foi no embalo dos resultados, com essa cara demos de pau. Galo e deu empate. Ambos demos Fluminense. Eu dei empate, ele deu Grêmio, que era o óbvio. Não, o dia do São Paulo tá jogando não era óbvio, não. O Grêmio Não. ganhou. O senhor está sendo hipócrita. Cruzeiro e Bahia, ambos demos empate, deu Cruzeiro. Não, você deu Bahia. Eu dei Bahia, ele deu empate, deu Cruzeiro. Ponte Preta e Inter, ambos demos Ponte Preta e foi o que aconteceu. Figueirense e Sport, eu dei Sport, era o que devia ter acontecido. Ele deu empate, ele ganhou. O Sport foi seriamente prejudicado pela anulação de um gol. Imperdoável. Esse gol pode custar a vaga do Sport. Aí, essas situações me dão dó. Porque o Sport jogou melhor que o Figueirense, jogou para ganhar do Figueirense e teve um gol muito mal anulado por um bandeirinha irresponsável, que pode ter tomado a vaga do Sport, a manutenção do Sport na primeira divisão, ao tamanho do prejuízo. E, finalmente, ambos votamos no Náutico. O Náutico jogou para fazer 4-0 no Flamengo, acabou tomando um pênalti que não foi, mas mesmo assim não ganharia o jogo, ia ser empate. E nós dois teríamos errado. Aliás, pênaltis que não aconteceram e foram marcados são impressionantes essa rodada. O pênalti marcado do Flamengo ontem é de... Nossa arbitragem, é assim, eu não acho uma palavra. Não, Caricato está sendo bonzinho. Obrigado. Posso falar uma coisa? Desculpa o termo, às vezes me dá nojo. Opa! Me dá nojo. Asco ver assim, qualquer coisinha, mimimi, o jogador tropeça no outro, é pênalti, botou o bracinho, é pênalti. Vão destruir o futebol. Sim, vão destruir. Vão destruir o futebol. Vão destruir o futebol com as frases feitas para os torcedores, com os ingressos apenas para elite nos estádios, com as arbitragens Isso é um risco ruins. Né? Vitor, Tá difícil. semana passada a gente erramos. E a gente votamos no jogo do Grêmio Milionários, que vai ser agora. Eu deixei passar, eu sabia, Mas tudo bem, sem querer. você sabia, foi sem querer, eu sei. Você votou no Grêmio, eu voto no Milionários. Você mantém. Será que o Grêmio vai com o time inteiro agora com essa briga pelo vice, que é a vaga direta? É complicado, hein? Você mantém ou você não mantém? Você vai manter? Eu vou manter Milionários. Por causa da atitude, não por causa dos times. Eu acho que o Grêmio está desgastado e é duro. Chega no segundo tempo, morre. Ganhou aqui só de 1 Eu vou a 0. mudar, eu vou de Milionários. Tá. Temos também Brasil e Colômbia e New Jersey. Mano Menezes contra Falcão. Eu vou no Brasil. Eu também vou no Mas Brasil. é um jogo duro, hein? É um jogo interessante. É um jogo para gols. É um jogo para gols. Um jogo para gols. Para vários gols. Muito bem, e vamos falar de Brasileirão. No sábado temos 2 jogos. Santos Figueirense na Vila e Curitiba e Vasco no Couto Pereira. Santos.
Santos e... Pode apostar, você sempre faz primeiro, fala primeiro? Não. Santos e o outro jogo, Curitiba e... Então, você pode apostar sempre, aposta Curitiba primeiro. e Vasco. Pode apostar primeiro. Não, eu não apostei ninguém ainda. Tô esperando sua aposta. Eu quero que você aposte. Olha, no final do ano, depois de tomar pancada atrás de pancada, ele quer basear as opiniões dele nas minhas. Os palpites dele nos meus. Vamos lá. Eu aposto primeiro, não tem nenhum problema. Tá. Curitiba e Vasco, eu vou de coxa. Quase foi no empate, vou te dar até uma dica. Imagine que ele não vota no óbvio, né? Santos e Figueirense é Santos, em Santos, Curitiba e Vasco é Curitiba. O time tá jogando bem melhor. Em Curitiba. Pois eu vou de Santos e empate. Falei, o empate tem uma chance, tô te dando a dica pra você tentar ganhar Flamengo de e mim. Palmeiras, Flamengo. Com gol de Wagner Love ainda, que está no maior jejum. Porque desgraça pouco é bobagem. Cavalieri fez defesa milagrosa, agora Wagner Love faz o gol que liquida. Vai ser assim. Ai. Eu vou no empate. Fluminense, Cruzeiro, Fluminense. Fluminense. Passará o São Paulo no número de pontos, faltando 2 rodadas ainda. Quanto o São Paulo fez em 2007? São Paulo fez 78, em 2006. 2006 é a melhor campanha. É. Vou apostar no São Paulo contra o Náutico também. Peraí, mas... Fluminense e São Paulo. São Paulo, mas São Paulo assim. São Paulo, tranquilo. Galo e Atlético Goianiense, Galo. Bahia e Ponte, Bahia. Inter e Corinthians. Corinthians não perde mais esse ano. Você falou isso faz tempo, já perdeu, mas eu vou apostar no Corinthians. Perdeu? É. Portuguesa e Grêmio. Aí eu vou fugir do óbvio. Portuguesa ganha esse jogo. Sport, Botafogo, Sport. Aliás, troquei. Empate, Portuguesa e Grêmio, Sport e Botafogo. Ele confunde todas as anotações e é por isso que ele ganha, porque, entendeu? O pessoal fica anotando... Juca, a gente apostou exatamente nos mesmos placares, a única diferença é que eu arrisquei no Flamengo e Palmeiras o empate com o time que está quase rebaixado, você apostou no óbvio Flamengo. Portuguesa e Grêmio, o Grêmio está muito melhor, você apostou no óbvio Grêmio, eu estou apostando no empate, tá? Sim. Então, eu estou te dando chance de tentar ganhar na próxima vez, pelo menos. Sport e Botafogo, eu vou apostar... Vou apostar no Sport. Foi em quem eu apostei. Você apostou no Sport? Foi. Você não quer mudar? Não quero não. Estou satisfeito Como é com que é a essa... campanha do segundo turno dos times? Está aí no... Fluminense 34, Corinthians e Grêmio 29, São Paulo 28. Está em segundo? Está em segundo. Tem uma vitória mais que o Grêmio. Que coisa maluca, né? Mas aí são... O Corinthians e o Fluminense têm os melhores times do Brasil. Se o Corinthians pudesse se dedicar durante todo o torneio apenas ao Campeonato Brasileiro, não tivesse o desgaste da Libertadores, que é mais importante que o Brasileiro, e o Corinthians fez bem de priorizar a competição, o Corinthians, eu acho que ainda assim não ganharia o título, mas estaria nesse momento 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos atrás do Fluminense. Estaria à frente do Grêmio, estaria à frente do Atlético Mineiro e estaria à frente do São Paulo. Sabe o que é, Vitor? É que o Brasil é um continente. Como o Santos, se tivesse o Neymar, estaria ali se brigando na parte de Você viu cima. que o Santos que vai cobrar uma compensação financeira da CBF por ter perdido a vaga na Libertadores? É claro que não vai conseguir nada, mas é uma boa tese, né? Se cobrar mesmo, só a atitude eu já aplaudo. Pois é. Aliás, eu vi no seu blog, o São Paulo mandou uma carta, então, pedindo Um ofício como o Marinho exigiu para ter liberação de jogadores e prometeu, eu coloquei ele prometendo então, lá. Mas Lucas... Não, é para os jogadores nem serem convocados. Mas foram. Ué, o Lucas não vai jogar agora, quarta-feira, Vitor? Que isso? Não vai. Segundo o que o Marinho prometeu, ele vai dispensar quem mandar ofício. São Paulo mandou ofício, vão ser jogadores dispensados. Você reuniu com a seleção, Vitor. A seleção vai jogar não. É para o jogo amistoso das trevas lá só esse na Bomboneira. Só para amistoso das trevas. Esse não está convocado ainda. Esse, de fato, porque o São Paulo, naquele mesmo dia, tem jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. Tá. Será que a Conmebol pode, de repente, vai dar uma enroladinha, fazer quinta, terça? Não, mesmo assim. Você acha, por exemplo, que a TV Globo prefere passar Brasil e Argentina das trevas ou São Paulo na semifinal sul-americana, quem sabe até com o Grêmio? O que é mais interessante para a TV? Eu acho que é a seleção, sempre a seleção. Será? Acho que é. Do jeito que a seleção não tem despertado interesse? Não sei também. Os números, não sei. Não ter olhado a audiência. Mas o que eu te perguntei, além do mais, não era isso. Não, falávamos disso. Essas coisas dos times brasileiros, dos melhores times brasileiros, terem que escolher campeonatos para disputar, tem muito a ver com o calendário.
Entendeu? Esse O calendário Tite que o Marinho não quer mudar. O Tite afirmou numa entrevista ao Cartão Verde que é impossível um time ser campeão brasileiro da Libertadores com esse calendário na mesma temporada. É isso. A não ser que tenha dois grandes times dentro do mesmo elenco. Isso. A não ser que venha de novo a máfia russa. Aos defensores dos mata-matas, que gostam que acham que o futebol não tem que ter nenhuma justiça em nenhum momento, quero lembrar que... Fortaleza. O caso do Fortaleza é terrível. Quero lembrar que os 4 times, que houve 4 jogos de mata-mata para definir quem vai à Série B, quem se classifica à Série B, que o Macaé, o Duque de Caxias, a Luverdense e o Fortaleza, que eram os 4 mais bem classificados desses 8 times, foram eliminados dos jogos de mata-mata em suas casas. O Paysandu, o Papão, derrotou o Macaé, um jogo emocionante, o Macaé. O Macaé chegou a abrir 2-0 e igualar o resultado que precisava. Paysandu, fico feliz. O Icasa segurou também um jogo dramático, o Duque de Caxias, empatou 0-0 no Rio de Janeiro. Chapecoense tinha vencido a Luverdense por 3-0, perdeu por 1-0, se classificou. E o Fortaleza, que tinha empatado em Itápolis com o Oeste, perdeu por 1-1, perdeu por 3-1 em casa, e o Oeste vai à Série B, o Fortaleza continua a Série C. Teve quebra-quebra, teve o Diaba 4, e o Fortaleza tinha feito a melhor campanha Temos 3 minutos. A Série B, você falou semana passada, eu quero te dar razão, que nem você lembra disso. Eu achava que a coisa estava resolvida, mas o Vitória perdeu o jogo, São Caetano encostou, 67, Vitória 69, São Caetano fora da zona de classificação, 67, Vitória Atlético Paranaense 69, na zona de classificação, restando 2 jogos para cada equipe. Tomara que Vitória e Atlético Paranaense subam, mas enfim, quais são os jogos que faltam? Você tem aí? Tem um jogo, o Atlético Paranaense tem um jogo difícil, espera um pouquinho só, Juca. O Vitória pega o Joinville fora no sábado. Que dureza. Dureza. O Criciúma, que é o segundo colocado, ainda não se classificou, pega o Atlético Paranaense em casa. Que dureza. Também no sábado às 4h20. E o São Caetano recebe já na primeira divisão, Goiás. Aí depende de qual que é a pegada do Goiás no jogo. Se o Goiás entrar com a pegada que normalmente os times não têm depois de conquistarem os títulos, vai complicar a situação. Vai ser dramático também, vai ser dramático. Agora, faltam 2h50, eu quero lhe contar uma história de arbitragem. Você foi expulso de campo? Fui e geralmente eu me arrependeria, mas nesse caso não. Aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto. Sim. Eu vou dividir futebol de várzea. Obviamente os times pagam as taxas para participarem do campeonato, é um campeonato amador, um campeonato que é para o pessoal se divertir. A diversão é ganhar ou perder. E a gente tem 2 juízes que apitam o campeonato. Um deles errava muito contra a gente, e eu sempre dizendo para os jogadores do meu time, assim, ele está errando, é do jogo. Ele erra, está errando, é do jogo, não briga. Aí o pessoal chega, não reclama. Ele começou a errar durante o jogo. E na partida passada ele tinha dado 5 minutos a menos, eu achei que ele errou. Fui perguntar para ele, não, eu acertei. Imagino que ele deve ter marcado no relógio em vez do cronômetro e... Errou. Você errou. Tomou 5 minutos do jogo. Errou, tudo bem. Seu time estava jogando melhor. Eu fiquei ressabiado. Chico Malta foi ao jogo comigo. Chico Malta. E nós decidimos... Ele e Chico Malta reataram relações. Chico Malta... Nunca brigamos. Chico Malta que me contou da manteiga... Inventou, ele pode confirmar. Se quiser, a gente traz ele aqui. E também caviar da Normandia, essa coisa toda aqui, Vitor Birner. Normandia. Aí, falei, vamos cronometrar o tempo. Só para cronometrar. Jogo 40-40. De repente, Termina. 33. Tomou 7 minutos. 33. Seu time no ataque. Calma. Aí eu vou. Não, deixa eu dar 0-0. Aí eu vou com os cronômetros para ele. Aí que o sujeito... Aí eu perdi a cabeça. O sujeito pega, mostra o cronômetro dele para mim. E aqui? 40-30. Ele ligou o cronômetro antes. Quer dizer, aí não é o erro. Aí é má intenção. Aí eu fui falar com a organização do campeonato, eu comecei a discutir com ele, eu falei, você me respeita, que eu sempre te respeitei. Ele, é isso, você está me intimando, não sei o quê. Eu mandei ele tomar naquele lugar e fui expulso, obviamente, né? Perdi a cabeça e saí andando justamente para não fazer aquela coisa que ninguém deve fazer, porque eu estava muito irritado na hora. Fui chamar a organização, expliquei que não adianta tentar conversar com ele, porque a gente não vai... Por favor, tira as crianças da sala. Porque a gente não vai conseguir educar um sujeito em 20 segundos numa conversa dentro do campo. Não. Sugeri que um jogador do outro time apitasse o jogo, porque eu tinha certeza absoluta que ele não tomaria 7 minutos. Né? E no final das contas, teve o segundo tempo, eu me retirei, fiquei lá do lado de fora da grade, sem participar, porque eu acho que aquilo tudo passou a ser uma grande marmelada. Sim. E de agora em diante não participamos mais de jogos, de campeonatos com esse... Foi eliminado, obviamente, do campeonato.
Isto não é um chororô, você pode ter certeza. O cara dá 7 minutos antes de maneira intencional. Inverter pênalti. Expulsa o jogador que não faz nada. 6 segundos, 5 segundos. Chororô? 4 segundos. Você privilegia a desonestidade. Eu não posso fazer nada. Até segunda. Até segunda-feira tá? esse Juca Kfouri. Quem sabe já teremos times mais na segunda. Vamos. E dá-lhe alto. E dá-lhe. Esse é Vitor.